Trabalhei arduamente no exterior por 13 anos para sustentar minha família. Ao voltar para casa, descobri que minha esposa estava me traindo há anos com o apoio da minha própria mãe. Não sei por onde começar, é terrível saber que minha esposa não quer mais viver comigo. O pior é que ela não dá nenhuma razão para isso. Ela não quer se mudar comigo, e minha mãe a apoia nisso. Permitam-me dar um contexto sobre isso. Sou um homem de 51 anos e tive que me mudar da minha cidade natal há 13 anos por motivos de trabalho, deixando minha esposa Mona, de 40 anos, e 2 filhos no Texas. Os filhos agora têm 23 e 21 anos, ambos se mudaram para Houston e moram por conta própria. Há 13 ou 14 anos, quando os Estados Unidos sofreram uma grande recessão devido à bolha imobiliária, nosso negócio foi um dos que faliu da noite para o dia. Meu pai havia falecido e eu estava administrando seu negócio de construção, mas tudo desmoronou. Eu tinha a responsabilidade de cuidar da minha mãe, de 2 filhos em idade escolar e da minha esposa. Era demais para eu gerenciar em uma economia instável. Após esgotar todas as economias e tudo mais, tive que tomar a difícil decisão de me mudar. Depois de tentar a sorte em vários países asiáticos, finalmente consegui estabelecer meu negócio em Dubai. Foi uma fase difícil, mas o impulso de proporcionar um bom estilo de vida para minha família me fez superar todas as dificuldades. Depois de deixar o Texas, não voltei para casa por mais de um ano, até que consegui estabelecer meu novo empreendimento. Depois disso, costumava visitar casa a cada 5 ou 6 meses. Queria trazer minha família para cá, mas Mona e as crianças não queriam interromper seu currículo escolar. No ano passado, minha filha mais nova terminou a faculdade e conseguiu um emprego na empresa de sua irmã. Antes de ela sair de casa, planejei minhas férias em casa para passar um tempo com ela. Durante essa visita, pedi a Mona que se mudasse comigo agora que ambos os filhos haviam saído de casa, mas ela recusou, dizendo que minha mãe ficaria sozinha. Sugeri que minha mãe também pudesse se juntar a nós, mas elas não gostaram da ideia de deixar sua cidade natal. Não queriam se mudar para um novo país com uma cultura tão diferente. Elas tinham razão em sua maneira de pensar, a cultura do Oriente Médio é muito diferente da nossa, então não insisti mais. Durante minha última visita à casa, disse a Mona que planejava fechar tudo em Dubai e voltar para o Texas. Pensei que isso seria uma notícia empolgante para ela, mas sua reação foi completamente diferente. Perguntei se ela não queria que vivêssemos juntos e ela disse que não. Ela disse que estava feliz que eu trabalhava tanto para me estabelecer lá, então por que eu queria deixar tudo e voltar? Ela estava certa em parte, fechar tudo que levou tanto sacrifício para construir não era fácil e poderia não ser uma boa decisão. Mas o fato é que eu estava vivendo longe há 13 anos e agora que minha responsabilidade principal, a educação dos filhos, havia terminado, queria voltar para minha cidade natal, meu espaço de conforto. Assegurei a ela que cuidaria de nossas finanças da mesma maneira que vinha fazendo. Planejava estabelecer algo no Texas agora que a economia do país se recuperou. Ainda assim, ela não estava convencida, isso foi um sinal de alerta para mim, mas dei-lhe o benefício da dúvida. Na manhã seguinte, minha mãe me visitou e, de repente, disse que eu não deveria tomar essa decisão precipitada de voltar. Não tinha contado a ela nem a ninguém mais sobre meu plano, então foi Mona quem deve ter contado. Fiquei surpreso. Como Mona, se opor a isso poderia ser considerado um sinal de alerta, mas quando minha mãe também expressou uma preocupação semelhante, realmente comecei a duvidar de mim mesmo. Pensei que talvez estivesse tomando a decisão errada, então deixei a ideia de lado. No entanto, isso me incomodava, que minha esposa não queria viver comigo. A razão poderia fazer sentido, mas me partiu o coração a maneira como Mona se tornou tão emocionalmente distante de mim. Esse sentimento tomou conta da minha cabeça a tal ponto que, depois de voltar para casa, limitei minhas chamadas e mensagens com ela. Pensei que ela notaria e me perguntaria sobre isso, mas ela não se incomodou em perguntar se estava tudo bem. Houve dias em que não liguei para ela e ela também não me procurou. Os dias se transformaram em semanas e agora nossa comunicação é apenas transacional. Tudo isso indicava uma coisa, que ela já não precisava de mim. Então, no mês passado, a confrontei. Perguntei se ela já não me amava. Ela descartou, dizendo que eu estava apenas pensando demais. Disse que estava ocupada cuidando da casa e da minha mãe, que ficou frágil com a idade. Eu não sabia o que responder. Quero dizer, não é comum você encontrar sua esposa se relacionando tão bem com a sogra e cuidando dela. Eu estava grato a Mona por ser tão gentil com minha mãe. Meu desconforto aumentava a cada dia que passava. Não conseguia entender por que minha esposa não queria estar comigo.
Já temos nossa própria casa, nossas principais responsabilidades acabaram, e além disso, estou assegurando a ela que nosso estilo de vida não será comprometido. Então, por que ela não quer que eu esteja em casa não faz sentido. Sim, como todos vocês estão pensando, a mesma coisa passou pela minha cabeça também. Talvez ela tenha encontrado alguém melhor. Mas a questão é, como descobrir a verdade? Ela não mostrou outros sinais de alerta até agora. Tem sido uma ótima mãe, criando os filhos com tanta bravura na minha ausência. Não é fácil. Ela cumpriu todos os seus papéis tão elegantemente que às vezes me sinto mal por suspeitar dela. Mas você sabe como funciona a distância. Algum conselho sobre como descobrir isso? Atualização 1. Obrigado por todos os conselhos. Fiquei feliz em conectar-me com vocês, pessoas que compartilham suas histórias de traição. Bastante lição a aprender. Mona me havia traído e minha mãe sabia disso o tempo todo, mas não me disse nada. Não sei o que fiz para merecer esse destino. Postar minha história aqui e me conectar com vocês, uma coisa ficou clara, não posso deixar isso passar em branco. Planejei uma viagem surpresa para casa. Não contei a ninguém sobre isso, nem mesmo a minha mãe. Ao entrar na minha casa, temo encontrar Mona com seu AP, um pouco engraçado, mas depois de ler tantas histórias de esposas infiéis de maridos destacados, essa foi a que veio à mente. Felizmente, nada disso aconteceu. Mona estava na cozinha quando entrei em casa usando a chave sobressalente. Sim, ela ficou surpresa ao me ver. Eu carregava um buquê comigo para cobrir como uma surpresa. Obviamente, ela estava surpresa, mas também suspeitava da minha aparição repentina. Ela me bombardeou com perguntas sobre minha chegada. Disse a ela que tinha pouco trabalho naquele mês, então decidi vir para casa. Ela forçou um sorriso e fingiu estar feliz, mas parecia evidentemente falso. Passei as semanas seguintes desenterrando a verdade. Fiz tudo o que um psicopata na minha situação teria feito. Não estou muito orgulhoso de algumas dessas coisas, mas sim, claramente não tinha escolha. Mexi no telefone dela, ouvi suas conversas, coloquei um dispositivo GPS no carro dela e a segui por toda a cidade. Tudo isso me deu informações em fragmentos que me deram uma imagem clara do que estava acontecendo na minha ausência em casa. Resultou que ela estava vendo alguém nos últimos 8 anos. No dia em que cheguei em casa, ela estava muito cuidadosa com o telefone. Anteriormente, ela costumava limpar todas as evidências antes de eu chegar. Desta vez, ela não teve a oportunidade. Tentei espionar o telefone dela no primeiro dia, mas não tive a chance. E quando finalmente consegui acessá-lo, não encontrei nada. Ela poderia tê-lo limpado na primeira oportunidade. Sua infidelidade veio à tona quando coloquei um dispositivo GPS dentro do carro dela e a segui. No começo, não suspeitei de nada quando a vi entrar em uma loja de ferragens, mas enquanto esperava lá fora ela voltar, vi que o dono havia baixado a persiana e fechado a loja. Fiquei tonto ao ver isso. Depois de algumas horas, a vi sair da loja e o dono levantou a persiana depois que o carro dela saiu do caminho. Queria entrar na loja para ver o AP eu mesmo, mas me detive pensando que talvez o AP me reconhecesse e arruinasse meu plano. Esperei que ela visitasse a loja novamente para pegá-los no ato. Ela tinha um padrão de sair à tarde. Alguns dias visitava minha mãe, às vezes com seus amigos ou pais. Eu a seguia sem rumo, esperando que ela se encontrasse com o AP. Finalmente, ontem, ela foi ver minha mãe. Geralmente, nesses dias, eu me retirava e não a seguia mais. E é por isso que me levou tanto tempo para pegá-la. Mas ontem continuei esperando lá e as vi saindo de casa juntas. Não achei suspeito. Pensei que iam fazer compras ou algo assim. Não queria segui-las, mas algo dentro de mim o fez de qualquer maneira. Pararam o carro naquela loja de ferragens e meu coração afundou. A P saiu e as cumprimentou. Tanto minha mãe quanto Mona saíram do carro. A P beijou Mona bem na frente da minha mãe. Conversaram por alguns minutos, então a P abraçou minha mãe e ela entrou no carro e saiu. A P e Mona entraram na loja dele e ele baixou a persiana. Não podia acreditar no que estava vendo. A traição da sua esposa é uma coisa, mas a traição da sua própria mãe é algo inimaginável. A verdade me sufocou a tal ponto que tive que andar pelo caminho por alguns minutos para recuperar o fôlego. Depois de um tempo, fui até a loja e bati na porta. Não obtive resposta. Bati vigorosamente até que a P abriu a porta. Perguntei onde estava Mona e ele congelou. Empurrei-o para o lado e entrei na loja.
Antes que ele pudesse reagir, as luzes estavam apagadas e pude ouvir uma voz fraca vindo do depósito. Corri para dentro e encontrei minha esposa nua, se tocando e gemendo por AP. Foi só por uma fração de segundo antes que AP se jogasse em cima de mim e me arrastasse para fora do depósito enquanto Mona gritava no topo de sua voz. O momento foi tão caótico que demorou um pouco para eu entender a situação. Dei um soco em AP e me libertei. A essa altura, Mona saiu do depósito se cobrindo. Peguei-a pelo pescoço e perguntei há quanto tempo. AP tentou vir ao resgate, mas Mona o deteve. Ela começou a chorar e implorou para que discutíssemos isso em casa. Percebi que poderia ter problemas por causa dessa briga, então recuei, saí e fui embora. Fui para a casa da minha mãe. Entrei na casa gritando: "Você sabia! Você sabia! Você também me traiu!" Mona já havia ligado para ela porque minha mãe não ficou surpresa com meu comportamento. Ela apenas chorou e segurou minha mão, pedindo para eu me acalmar. Eu desmoronei. Mona também chegou para então. Ver seu rosto me deixou mais zangado. Pedi que me dissessem a verdade. Depois de muita insistência, Mona disse: "Foi muito solitário quando você foi embora. Não é fácil viver sozinha por 13 anos. Você estava tão ocupado com seu trabalho que mal tinha tempo para mim. Suas chamadas eram limitadas a alguns minutos e eram mais uma verificação de status sobre os filhos e sua mãe." E eu? Perguntei há quanto tempo isso estava acontecendo. Ela disse: 7 ou 8 anos, talvez. Santo Deus! Eu era um idiota trabalhando duro durante todos esses anos em um país estrangeiro para que minha família pudesse ter uma vida boa e isso era o que estavam fazendo. Perguntei por que não me divorciou se havia tanta desconexão entre nós. Ela voltou a chorar e disse: "Eu te amo. Nunca quis me separar de você. Passar tempo com AP era apenas para desestressar e matar minha solidão e nada mais. Ele não significa nada na minha vida. De verdade. Depois de estar se divertindo por uma década com ele, ele não significa nada para ela?" Uau! Olhei para minha mãe e perguntei como eu a havia ofendido para merecer essa traição dela. Ela soluçou e disse: "Sei que você me odeia, mas pense na minha perspectiva. Você me deixou sozinha aqui. Mona estava cuidando de mim. Ela também tem necessidades como mulher. Entendo isso, então tive que apoiá-la. Apoiar ela me traindo." Quando obtive todas as minhas respostas, levantei-me para ir embora. Ambas tentaram me deter e me seguiram para fora, mas eu as avisei para não o fazerem. Disse a Mona para não voltar para casa e que queria ficar sozinho por um tempo. Dirigi de volta para casa, chorando. Sentia-me doente do estômago. Não sei como deveria reagir a isso. É realmente minha culpa que esse caso aconteceu porque eu estava vagando em um país estrangeiro pelo bem da minha família? Atualização 2. Vocês têm sido um grande apoio, obrigado. Isso é o que aconteceu depois. Passei os dias seguintes imerso em minhas tristezas. Depois dirigi até Houston para me encontrar com minhas filhas. Elas não eram crianças, mereciam saber o que sua mãe estava fazendo enquanto eu estava ocupado provendo para elas. Fiz isso também para me proteger. Meu plano era deixar o país e Mona poderia usar isso contra mim para manipular minhas filhas. Elas ficaram devastadas ao saber a verdade, mas a mais velha também disse que às vezes sentia que Mona e minha mãe definitivamente estavam tramando algo. Ela também disse que suspeitava que minha mãe estava vendo um viúvo que morava a 2 quadras de distância. De qualquer forma, isso não é problema meu. Meu pai havia falecido há décadas, então ela poderia fazer o que quisesse. Mas o apoio dela a Mona em tudo isso é um problema para mim. No dia seguinte, empacotei minhas coisas e voltei. Mona e minha mãe estavam me ligando desde então. Acho que elas vieram para casa e encontraram a casa vazia, e é então que a realidade as atingiu. Sim, eu as abandonei. Durante o primeiro mês, as chamadas e mensagens estavam cheias de desculpas e súplicas, pedindo para eu voltar para casa. Mas eventualmente, elas se preocuparam com o dinheiro. Não as bloqueei deliberadamente. Queria vê-las ansiosas sem dinheiro. Congelei minhas contas bancárias e cartões de crédito. Elas perderam a cabeça com isso. Era óbvio, porque nenhuma delas tinha nenhuma fonte de renda. Minha mãe estava recebendo uma pensão estatal, mas não era suficiente para cobrir o estilo de vida que estavam levando. Estão desesperadamente tentando obter uma resposta de mim, mas as ignorei. Minha mãe recorreu à chantagem emocional, dizendo que meu pai ficaria tão de coração partido ao ver que a deixei sozinha nesta velhice.
Todas as súplicas caem em ouvidos surdos. Elas me traíram tão mal. Nunca suspeitei de Mona. Nunca revisei seu telefone, como fazem as pessoas em relacionamentos à distância. Sempre respeitei sua privacidade mais do que Mona. Sinto-me traído pela minha mãe. Às vezes, quando tinha uma sensação de vertigem sobre Mona, ver seu forte vínculo com minha mãe me fazia sentir mais leve. Em troca, fui traído. A razão que usaram para encobrir a infidelidade de Mona era tão ridícula, como que se sentia sozinha, portanto, decidiu abrir as pernas. Ela se sentia sozinha em sua própria casa com filhos, cercada de amigos e familiares. Uau! Se comparar assim, eu estava mais sozinho, literalmente sozinho em um país estrangeiro sem família ou amigos. Eu também poderia ter trazido alguém para minha cama, mas a diferença é que não o fiz. Estava tão ocupado pensando no bem-estar da minha família que trair era a última coisa que me passava pela mente. Estava trabalhando duro, economizando para poder voltar para casa o mais rápido possível. Quando nenhum de seus avanços obteve uma resposta de mim, recorreram às minhas filhas para obter ajuda. Mona não sabia que eu havia contado a verdade às meninas e ela fez exatamente o que eu esperava. Mona falou mal de mim na frente delas, dizendo que eu as havia cortado financeiramente. Também alegou que eu estava tendo um caso no Golfo ou talvez me casado com alguém lá. Depois de ouvir todas as suas bobagens, minhas filhas a confrontaram e disseram que sabiam a verdade sobre seu caso. Elas a expulsaram naquele dia, mas Mona tem contatado a mais nova pedindo ajuda. A mais nova é mais próxima de Mona e ela está aproveitando sua inocência para extrair dinheiro dela. De qualquer forma, não vou pedir para ela parar de ajudar sua mãe. Ela é uma adulta e sabe o que fazer. Minha mãe também tem contatado minhas filhas para obter ajuda financeira. Quanto a mim, ainda não consigo superar o sentimento de traição. Também não pensei em divórcio ainda. Vai me custar caro desnecessariamente. O divórcio seria benéfico para Mona financeiramente e também pessoalmente, se ela quiser se casar com a P, mas não vou entrar nisso. Ela já está morando na minha casa e isso é o máximo que ela pode conseguir. Quanto a mim, estou fora do país e não tenho responsabilidades, então, se estou divorciado ou não, realmente não me importa. Estou tentando seguir em frente com minha vida. Atualizarei se algo novo acontecer. Atualização 3. Isso é o que aconteceu depois. Depois de cortá-las financeiramente, tentaram todos os recursos que puderam. Minha filha mais velha se recusou a ajudá-las, mas a mais nova foi manipulada para ajudá-las. Mas ela não ganhava muito, estava em seu primeiro emprego com um salário muito baixo que cobria suas necessidades básicas. Apesar disso, estava economizando algum dinheiro para ajudar sua mãe. Fiquei orgulhoso dela, na verdade. Eventualmente, ela se esgotou ajudando Mona. Sugeriu a Mona que conseguisse um emprego para se sustentar, mas Mona a considerou garantida, dizendo que era sua responsabilidade cuidar de sua mãe em seu momento de necessidade. Minha filha mais nova fez o que pôde com sua pequena renda, mas quando ficou demais para ela, ela cortou a ajuda. Mona não pôde se casar com a P porque ainda está casada comigo, então tem me contatado para obter o divórcio. Tem me ameaçado com todo tipo de consequências legais, mas sabem de uma coisa? Não me importa. Estou fora do país, não acho que ela tenha conhecimento ou recursos suficientes para me processar em um contexto transfronteiriço. E mesmo que ela o faça, não há punição por abandonar sua esposa infiel segundo a lei deste país, então, sim, boa sorte com seu aviso legal. O estado atual de Mona é que ela está trabalhando na loja de AP e não sei o que está recebendo em troca de seu serviço, dinheiro ou sexo. A P não tem uma casa adequada, mora em seu trailer e também tem um pai doente para cuidar, então ele também não é financeiramente forte para sustentar a princesa Mona. Quanto à minha mãe, às vezes me sinto mal por ter sido tão severo com ela e quero ajudá-la, mas ela recebe uma pensão e isso deve ser suficiente para sobreviver. Ela trouxe isso para si mesma. Talvez eu a perdoe no futuro, mas não agora. Embora tenha pedido desculpas pelo que fez, não senti que realmente se arrependesse. Então, vou esperar o dia em que ela realmente se arrependa de seu erro ou minha raiva diminua e meu amor por ela supere minhas emoções. Alguns de vocês me aconselharam a seguir em frente e aproveitar o vibrante estilo de vida de Dubai. Embora seja divertido, não é tão glamouroso quanto parece nas redes sociais. Esse estilo de vida real e deslumbrante retratado nas redes sociais não é para todos. Requer dinheiro, muito dinheiro. Então, vou deixar isso de lado por enquanto. As leis relativas às mulheres também são bastante rígidas aqui.
Também não estou interessado em usar o corpo das mulheres para superar minha dor, mas sim, tenho viajado muito desde então. Já estive na China e em Bali até agora. Há uma longa lista de outros países asiáticos e culturas que planejo explorar. Posteriormente, iniciarei um tópico diferente para compartilhar minha experiência de viagem. Obrigado por todo o amor e apoio.